E cá estamos nós para mais um queridíssimo quadro do Nutrindo Threads. Quadro este que é basicamente um Léo Dias da nutrição. A gente abre o Threads, o famoso concorrente do atual X ou antigo Twitter, e a gente passa a conversar, fofocar um pouquinho sobre aspectos que dizem respeito à nutrição, wellness, lifestyle e etc. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, like nesse vídeo, cidadão. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tu sabe, isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui e permite com que a gente continue fofocalizando com vocês aqui nessa rede social. Sem muitas delongas, vamos conversar um pouquinho então, começando pelo post do Luan Ribeiro PT, que comentou o seguinte: produção de conteúdo no meio fitness tem um grande problema em deixar tudo simplista. Segundo esta mulher em questão, se você fizer esses cálculos, você descobre a quantidade de proteína, carboidrato, caloria para o ganho de massa e creatina que seu corpo vai precisar. É tão simplista que ignora totalmente o contexto, quem está fazendo e etc. Como se todo mundo está dentro de um saco, de um mesmo saco e fosse funcionar. Luan, eu te entendo, cara, e eu tenho uma percepção razoavelmente parecida com a sua, mas eu tenho um porém. E este porém é o seguinte: esta pessoa aqui muito provavelmente está produzindo esse tipo de conteúdo extremamente rápido, como você muito bem comentou, porque o Instagram pede isso pra gente. Então, dentro das redes sociais, especialmente das de conteúdo rápido, como o TikTok e o Instagram, se você ultrapassa ali os 45, 60 segundos no talo ali, estourando, você não vai ser reconhecido pela plataforma e, consequentemente, pelas pessoas, cara. Então, essa é basicamente uma maneira das pessoas que trabalham com a área da saúde consigam chegar em outras pessoas. É um tanto quanto óbvio que isso tira, sim, a profundidade de conteúdo. Tanto é que o meu Instagram, @NutridiasBacarim, ele é majoritariamente nutrido com conteúdos rápidos também. Agora, por YouTube eu consigo trazer mais complexidade, eu consigo trazer mais profundidade. Agora, infelizmente, cara, o Instagram é mais ou menos isso daqui mesmo. E assim, eu tenho comigo que provavelmente essa é uma dieta para ganho de massa muscular. A gente tá falando de 2.600 calorias. A proteína, ela costuma ser bem ok aqui quando trabalhada dessa forma, mas eu entendo você, por exemplo, talvez num pre-contest aqui, numa pessoa com percentual de gordura mais baixo, haveria um benefício extra se essa proteína tivesse na casa de 2, 2.2, etc. O carboidrato pode ser tão baixo como 3 gramas quilo e tão alto como 9 gramas quilo, como eu já cheguei a prescrever numa dieta de ganho de massa muscular. Não foi citada a gordura aqui, por exemplo. Enfim, tem algumas variáveis que eu concordo contigo, mas novamente, eu entendo a cidadã que gravou esse vídeo aqui. O Instagram, infelizmente, não nos reconhece quando a gente não traz essa agilidade na produção de conteúdo. O NutriCalvo postou o seguinte: o que mais me entristece nesse tipo de post é que a autora simplesmente acredita veementemente que essa prescrição está correta. E além disso, para todas as pessoas que dizem não, ela pergunta: você é médico? Ou lança algum tipo de deboche. Ela nunca vai aceitar que caiu no famoso conto do vigário. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui. Drogas de uma 40 a mais em perimenopausa. Estradiol em gel, progesterona, testosterona em gel, coenzima Q10, vitamina D, vitamina C e zinco, vitamina B12, magnésio, biotina, colágeno tipo 2, picolinato de cromo, ômega 3. Ficar velho condiz com a quantidade de farmácias que existem sim. Calvo, e assim, bicho, existe um problema onde as pessoas que investem financeiramente nesse tipo de composto acabam trazendo consigo até um orgulho, e não orgulho no sentido, nossa, estou tomando muita coisa, que felicidade, porque ela mesma está citando nessa publicação aqui dela que ela não necessariamente está orgulhosa disso, mas um orgulho no contexto de ela gastou tanto dinheiro com aquilo que é muito difícil para ela aceitar para ela mesma que não foi um bom investimento. Então, se a gente para analisar essa lista aqui, obviamente, analisando de uma maneira um pouco superficial, uma vez que a conduta ela é pensada para o médico naquele determinado momento, mas vou falar sobre o que seria a minha conduta. Não me recordo a última vez que eu prescrevi vitamina C, zinco, vitamina B12, magnésio, uma vez que essas quantidades são completamente atingíveis dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Salvo uma pessoa que precise de correção, como por exemplo na B12 e na vitamina D, aqui a gente tem alguma especificidade para pessoas que têm deficiência, mas reforço, é perfeitamente possível de atingir isso através da alimentação. O ômega 3 é um suplemento que, quando prescrito, é necessário uma quantidade extremamente baixa, então normalmente o consumo de algumas porções de peixes na semana já resolve esse problema. Sardinha, por exemplo, que é super barato. Picolinato de cromo é um suplemento muito prescrito para redução de vontade de doces. Isso obviamente não existe nenhum suplemento, remédio, nada que atinja especificamente a vontade de consumir doces na rotina. Coenzima Q10 não tem basicamente função nenhuma, enquanto suplementa. O coenzima Q10 é uma substância funcional para o organismo humano, mas como vocês podem perceber através de uma pesquisa de 5 segundos, ela é produzida pelo corpo humano, então a gente não tem essa demanda de ficar suplementando
funcionando essa coenzima. E testosterona, para mulheres essencialmente, não tem nenhum tipo de evidência robusta para prescrição, para além de um problema de libido muito específico, quando inclusive todas as outras alternativas, todas as outras possibilidades já foram descartadas. Aí sim pode acontecer uma prescrição de testosterona, mas definitivamente isso não é um protocolo 40 a mais. Ah não, tu bateu 40 anos, então agora testo, progesterona, estradiol. Isso não existe. Então, de fato, assim, infelizmente, aparentemente nós temos muito mais substâncias que são ou inertes ou maléficas, inclusive, do que substâncias que podem conferir algum tipo de benefício. O Vinícius, na thread Desabafo, comentou o seguinte: agora a moda da rede social é reclamar do preço de consulta de profissional de saúde. Não sei se é péssima informação, mau caratismo ou vitimismo. E olha que tem gente reclamando de pagar 100, 200 pila a consulta, quando gasta isso em iFood brincando. 2 pizzas custam pra lá de R$ 200. No entanto, paga isso numa bolsa, num lanche, em jogo de tigrinha, na baladinha. Mas profissional que se dane para pagar água, luz, gasolina, condomínio, imposto, secretária. Ah, mas o pobre coitado do paciente ganha mal. E aí? Por ele ganhar mal, temos que ser os dois miseráveis? Eu tenho que abaixar o preço para que ele possa ser atendido? Só uma informação, profissional de saúde dá alta. O paciente apenas abandona sem qualquer justificativa. E aí? O planejamento profissional vai pro quê? Se o bonitão achar outro que cobre mais barato ainda. Não força, parça. Vini, não sei o que tu é, cara. O Vini é fisioterapeuta. Assim, eu concordo em algumas coisas e discordo em outras, tá? Infelizmente, o fato das pessoas reclamarem nas redes sociais sobre o custo aqui é porque a gente tem, de fato, uma condição financeira muito baixa. Exatamente o ponto que você trouxe aqui. E eu definitivamente não acho que precisem ser os dois miseráveis nas suas palavras aqui. Eu acho que dá pra ser um pouquinho mais comedido, mas de qualquer forma, o que eu enxergo é que você precisa ter um trabalho bom o suficiente para que as pessoas enxerguem valor em você. A partir do momento que você se torna tão capaz de resolver o problema daquela pessoa, no caso da nutrição essencialmente, a partir do momento que você consegue melhorar o exame bioquímico de alguém, melhorar sua longevidade, melhorar a estética subjetiva da pessoa que ela queria melhorar, tudo isso faz com que você se torne um solucionador de problemas. E sendo uma pessoa com esse perfil, uma vez que nós temos profissionais completamente medíocres no mercado, medíocres não no sentido pejorativo, mas profissionais um tanto quanto medianos, nota 5,5, 6, se você consegue passar um pouco dessa média, você começa a perceber que as pessoas não se importam mais tanto assim no quanto que você está cobrando naquela consulta. Porque você começa, consequentemente, a ser uma das únicas pessoas, entre aspas, capaz de resolver o problema que aquela pessoa quer resolver. E aí, como a área da saúde sempre funcionou, ainda que as redes sociais hoje têm um boom muito grande, o boca a boca continua sendo extremamente funcional. O marketing hoje fala muito sobre lead quente, lead frio, basicamente uma forma de colocar as pessoas como um contato de mercado, né? Mas assim, comercialmente falando, a pessoa que vem por indicação é uma pessoa que tem muito mais probabilidade de fechar. Porque se através da rede social a pessoa te conhece muito pouco do seu trabalho, você precisa ter a paciência da pessoa que muitas vezes já não tem ela para fazer uma apresentação do seu trabalho. A pessoa que vem por indicação provavelmente já ouviu tudo isso de outra pessoa, inclusive o seu custo, o seu valor. Então fica muito mais fácil de você conseguir paciente se você tem um boca a boca forte e, por óbvio, o seu boca a boca é fortalecido quando você resolve o problema de alguém e essa pessoa passa a mostrar para outras pessoas, seja na oratória, falando, seja através do próprio resultado físico que a pessoa está apresentando ali, a pessoa começa a demonstrar que o seu problema foi resolvido e começa a compartilhar a pessoa que resolveu aquele problema. O que mais que a gente tem aqui? O Rafa Lawan comentou o seguinte: hoje eu atendi 2 pacientes em uso de canetas anti-obesidade, famoso Ozempic, Mounjaro, e a estratégia nutricional foi completamente diferente entre eles. No primeiro caso, eu reduzi a proteína e aumentei o carboidrato. No segundo, eu fiz o oposto, reduzi o carboidrato e aumentei a proteína. É por isso que eu sempre falo, cada caso é um caso. Não existe uma dieta padrão para quem usa Monjaro. A conduta depende da rotina, composição corporal, sintomas, exames, nível de atividade física, objetivo e vários outros fatores. Puta, Rafa, baita post, cara. Porque me incomoda muito hoje em dia o fato das pessoas se venderem como especialista em análogos de LP1, especialista em Mounjaro, especialista em canetas emagrecedoras. Como se, em tese, tu tivesse um protocolo capaz de suprir todas as demandas de todas as pessoas que usam as canetas, quando os protocolos são completamente diferentes. O Rafa traz um ponto muito importante aqui, porque a maioria das pessoas costuma superestimar o consumo proteico justamente por essa desinformação compartilhada hoje nas redes. Então, todo mundo escuta dentro das redes sociais o seguinte: pô, tu tá usando Mounjaro, tá usando Ozempic, você precisa obrigatoriamente aumentar o seu consumo de proteína, suplemente o whey protein, coma mais frango, coma mais carne. Isso porque existe um grande receio, um grande medo de se perder massa muscular dentro desse processo de emagrecimento. Só que o que as pessoas ignoram é que indivíduos com, por exemplo, obesidade, que são uma grande parcela dos indivíduos que usam os análogos de LP1, GIP, etc., esta gordura em excesso já faz com que essa pessoa esteja poupada dessa perda excessiva de massa muscular. Então não é necessário esse acréscimo proteico muito grande. Muito pelo contrário, isso pode atrapalhar alguns fatores. Trazendo 2 exemplos para vocês.
Esse excesso de proteína pode subir a caloria da dieta, tirando o que é uma very low calorie diet, uma dieta de muito baixa caloria, que consequentemente gera uma perda de peso mais agressiva, gera mais motivação dentro do protocolo, uma vez que o paciente vê aquele resultado vindo mais rápido. E para além disso, esse excesso de proteína também pode tirar uma boa quantidade de vitaminas, minerais, fitonutrientes, porque se a pessoa, por exemplo, consome muita proteína, ela pode acabar tendo um consumo muito baixo de frutas, legumes, verduras, etc., porque ela está muito saciada. Isso impacta negativamente, por exemplo, o consumo de frutas na rotina dela. Então, puta, baita post, Rafa, não existe de fato esse padrão, cara. Mas as pessoas, por dinheiro, uma vez que você basicamente venda, né? Ah, eu sou o dono do protocolo super análogo. E as pessoas aqui, elas ignoram essas variações interindividuais. E por fim, o Rony Fernandes diz que odeia quem romantiza a obesidade. É sobre saúde. Carinha ChatGPT, hein, Rony? Não tem nada de se aceitar desse jeito. Rony, mas a parada é o seguinte, cara. Os obesos não gostariam de ser obesos. Eu acho que você acredita nisso. É um tanto quanto óbvio que a pessoa com obesidade tem algumas, ou na verdade, alguns problemas dentro do dia a dia dela. Eu tenho certeza que o obeso não gostaria de ter uma limitação de acesso no ônibus, por exemplo, tendo dificuldade para encontrar um assento que fique confortável para ele. Eu tenho certeza que ele não gostaria de pagar mais caro numa roupa, uma vez que a produção em escala é muito menor para tamanhos específicos. Eu tenho certeza que o obeso não gostaria de olhares diários tortos para ele na rua, na academia e etc. Eu tenho certeza que o obeso não gostaria de ir no médico para cuidar de uma gripe e a primeira coisa que ele escuta é: pô, mas tu já emagreceu? Eu tenho certeza que o obeso não gostaria de várias das coisas que acontecem na vida dele e que ele passa, mas o fato dessa pessoa com obesidade se aceitar não significa que ele está romantizando a obesidade. Veja, Rony, é muito mais fácil de você cuidar de algo que você gosta do que de algo que você odeia. Então, a primeira, principal e primordial fase do emagrecimento é você gostar de si mesmo, cara. Caso contrário, você vai viver uma batalha ad eternum com a massa na qual você habita, que é o seu corpo. E a todo instante você vai ter algum grau de ansiedade, uma vez que você está completamente insatisfeito com aquilo que você convive. Então, repetindo, essa questão de romantizar a obesidade, salvo algumas raríssimas pessoas, ela não acontece do jeito que algumas pessoas pensam. Na verdade, são pessoas que se aceitam e que bom que elas se aceitam, porque esse é o primeiro passo para que ocorra algum tipo de melhora. Se não necessariamente uma perda de peso muito agressiva, mas que simplesmente a pessoa goste de si mesma o suficiente para que ela consiga fazer uma atividade física, para que ela consiga ter um pouco mais de zelo com o sono dela, para que ela consiga aumentar, ao invés de reduzir o consumo de alguma coisa, aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, cereais integrais, oleaginosas, etc. Então, essa é a minha visão sobre a romantização da obesidade. E qual que é a sua visão sobre este vídeo, hein, cidadão? Se você gostou, por gentileza, like por aqui. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Porque dessa forma eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo. E a gente continua fofocando por aqui, no nosso queridíssimo Nutrindo Threads. Tamo junto, até breve e fui!